É, hora do Moá. A vilã mais poderosa da história é forçada a conquistar os 3 homens mais fortes ao mesmo tempo. Uma moça idiota e desmiolada é vista como a piada de todo o Império, mas de repente ela é possuída pela famosa vilã Erana, a pessoa mais forte do mundo. Um demônio explica que ela precisa conseguir os requisitos necessários para cumprir a missão, e manda ela seduzir o homem mais forte do mundo. Tem um total de 3 candidatos a homem mais forte que ela pode tentar: o príncipe herdeiro obcecado por vingança, o senhor da Torre Ziel, que é um completo psicopata, e o mercador Reizin, que sempre lhe trata como uma criança. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é as 24 horas de ressurreição da vilã, e espero que aproveite. Um homem olha para uma mulher e pergunta se ela não é a Dama Tola. Ela é conhecida como a Tola N, o tipo de mulher que convida homens para falar sobre o futuro enquanto toma chá. Ela é do tipo que gosta de homens e ama luxo, achando o dinheiro a melhor coisa do mundo. N é uma mestiça de nobre com sangue estrangeiro misturado, e age como se não soubesse o que é vergonha, sendo motivo de riso para todos no Império. As pessoas fofocam sobre ela, dizendo que não é de se admirar que ela seja chamada de desmiolada, considerando ela uma desgraça para o nome da família. Um homem acha que ela deveria estar envergonhada e ser discreta, mas em vez disso, ela está no centro da cena social. O homem acha ela uma desavergonhada, mas ele suspira enquanto a observa, percebendo que ela é realmente tão bonita quanto dizem. Então, ele decide tentar cortejá-la, enquanto seu amigo pergunta se ele vai tentar isso depois de ter a insultado. Mas ele corre dizendo que não se importa, já que ela é bonita e isso é tudo o que interessa. Ela está tomando seu chá, quando ele se senta na frente dela e a cumprimenta. Ele sorri, perguntando por que uma dama nobre como ela está sozinha. Ele pergunta se ela está tentando encontrar um homem, e ela fica surpresa, perguntando como ele adivinhou. Ela explica que está procurando seu tipo ideal, então ele diz que ela é bastante ousada, perguntando qual é o tipo ideal dela. De repente ela responde que é um homem que a acompanhará na sua vida após a morte, o que o deixa perplexo, então ele pergunta o que ela acabou de dizer. Mas ela repete normalmente, e diz que seu tipo ideal é um homem que vai lhe acompanhar depois de morrer, e pergunta se ele não sabe o que isso significa. Ela explica que está procurando um homem que queira ser enterrado vivo com ela se ela morrer primeiro. O homem começa a tremer de medo, mas ela continua, dizendo que quer um homem que, caso ela se machucasse, sentiria como se seus próprios membros fossem quebrados, alguém que morreria de coração partido se alguma coisa acontecesse com ela. Ela sorri e admite que encontrar seu tipo ideal é mais difícil que pensava, então pergunta se ele conhece algum homem devoto desse jeito para apresentá-lo a ela, ou se talvez ele gostaria de se voluntariar, assustando o rapaz. Então ele se levanta imediatamente da cadeira e diz que cometeu um erro, pedindo desculpas a ela. Ele foge enquanto ela observa, então se encosta e diz que ele realmente cometeu um erro, já que ela não é a Dama Tola N, mas a famosa vilã Erana. Erana era líder da organização secreta do Principado de Neron, e no dia em que o Principado caiu, ela lutou contra o exército do Império de Nephilim e morreu. Ou isso era o que ela pensava. Agora, ela amaldiçoa sua maldita missão e se pergunta o que esperam que ela faça, e uma tela aparece de repente. Na tela está escrito que sua missão é encontrar o verdadeiro amor, e a condição para isso é se apaixonar por um ser supremo, formando uma marca com um homem de alta patente. A penalidade é retirar a alma da oferenda sacrificial, tornando sua reencarnação impossível, e tudo isso em um prazo de 2 anos. Ela pensa em como não só está tendo que viver no corpo de outra pessoa, mas também está presa a uma missão absurda. Ela entende que se não se apaixonar por um ser de alta patente, que são basicamente os seres mais fortes desse mundo, ela vai morrer. Mas ela sabe que há apenas 3 homens de alta patente no Império Nephilim. O primeiro candidato é o príncipe herdeiro, Kiris de Rold. Ele é um príncipe jovem e bonito, mas alguém realmente sujo. Foi ele quem começou a guerra que destruiu o Principado de Neron. Ela morreu durante a guerra que ele começou, então ele é basicamente o responsável por sua morte. O segundo candidato é o mestre da torre, Ziel Rezin. Ele é um jovem duque do Império Nephilim que recentemente se tornou mestre da torre, que tem um rosto angelical mas com um coração negro. Ela também já se infiltrou na sua torre em sua vida anterior e o roubou, então sabe que é melhor evitar ele. O último candidato é o líder da Guilda dos Mercadores, Rizin Lu, e entre os de alta patente do Império Nephilim, ele é o único que não foi hostil a ela em sua vida anterior, sendo o chefe da prestigiada família Lu, conhecido por ser elegante. Ele é praticamente o único candidato provável, mas ela ainda se pergunta se faz sentido cumprir uma missão dessas para evitar morrer. Ela se pergunta a quem se beneficia dessa missão ridícula, e também pensa sobre esse renascimento problemático, achando que não precisava dele, mesmo que tenha ganhado. Toda essa história começa 1 mês atrás, no funeral da dona desse corpo, o dia que uma vilã despertou no corpo de uma dama tola. As pessoas falam como é estranho que nenhum membro da família tenha comparecido ao funeral, e também acham estranho que uma pessoa tão jovem como ela morreu, notando que ela é a famosa Dama Tola N. Eles dizem que ela costumava usar vestidos estranhos e cor-de-rosa, sendo famosa por sempre enviar cartas de amor para homens bonitos. Deitada, ela acha o ambiente muito barulhento,
e se pergunta onde diabos está. Ela percebe que N é um nome parecido, mas ainda não é o seu. Ela nota um cheiro desagradável, reconhecendo o cheiro familiar antes de abrir os olhos. Ela se esforça para mover o corpo, mas percebe que ele não se move, como se ela tivesse tomado uma poção de paralisia. Um sacerdote comenta que sua família parecia relutante em vir, então outro responde que provavelmente é porque a atmosfera na capital não está boa, já que o nome Medina é bem conhecido, mas hoje em dia a reputação deles diminuíram muito. De repente, ele diz que quer muito lamentar por aquela garota. A garota pergunta se ele quer sair mais cedo porque não tem visitantes, o que ele confirma sem graça. Ela concorda e decide sair discretamente, e agradece a meia-cérebro da N por lhes dar essa folga. Ela treme e se pergunta por que está ficando tão zangada, mesmo sabendo que aquele não é seu nome. Mesmo assim, ela pensa que graças a essas pessoas, conseguiu entender melhor a sua situação. Ela olha ao redor, notando o teto alto e grandioso, além de um cheiro desagradável e intenso de incenso, com flores colocadas sobre ela. Ela lembra que sua última memória foi ser cercada por cavaleiros imperiais e morrer. Ela imagina que isso poderia ser seu funeral, mas percebe que o grande salão e as flores colocadas no caixão junto das palavras de luto é um costume de um funeral imperial. Ela se pergunta quem em sã consciência realizaria seu funeral no estilo imperial, sendo uma oficial militar de Niran. De repente, a garota pergunta se ela pode estar possuindo o corpo de outra pessoa. O outro sacerdote pergunta por que ela está falando assim, então ela explica que apenas pensou alto depois de ouvir um ruído no salão. Mas ele diz que isso é impossível, achando que ela deve estar cansada. Então a porta se abre ligeiramente, enquanto eles notam que um convidado chegou. Uma mulher aparece e revela que ela era a criada que servia a essa pessoa, então veio trazer flores. O sacerdote diz a ela que pode prestar seus respeitos à vontade, avisando que eles se retirarão. Ela se aproxima do caixão, enquanto Erana pensa que provavelmente deveria manter os olhos fechados. A criada a chama e menciona que na verdade, ela nem era mesmo uma nobre, e estava sempre cheia de reclamações, o que tornava muito difícil servi-la. Ela começa a rir, dizendo que cuidará das joias que ela escondeu no palácio secreto, notando que nunca mais verá ela de novo e dizendo sarcasticamente que é muito triste, então Erana percebe que não pode mais aguentar. Ela abre os olhos, percebendo que estava tão zangada que abriu eles sem querer. A mulher fica chocada e não acredita no que está vendo. Ela grita e cai no chão, enquanto o sacerdote pergunta o que está acontecendo. Ele olha para trás e vê o caixão aberto, enquanto ela se levanta e pergunta onde está. Eles ficam chocados ao ver que a morta acordou, e chamam ela de demônio. Ela acha tudo muito barulhento, mas ao olhar para suas mãos, ela percebe que não são suas mãos, sem entender por que são tão suaves e pequenas. O sacerdote pede para se apressarem e esfaqueá-la com a espada de purificação para se livrar do demônio. Mas um deles lembra que eles não sabem nada sobre exorcismo, e que essa espada é um item precioso. Ela percebe que sua cabeça está começando a doer, então acha que deve simplesmente sair daquela situação. Então, ela explica que na verdade, tentou isso por curiosidade. A garota pergunta sobre o que ela está falando, enquanto o rapaz não pode acreditar que estão conversando com um demônio. Ela mente e diz que fingiu estar morta para ver o que aconteceria se morresse, deixando os três chocados. O sacerdote aponta que o coração dela realmente parou, mas ela explica que existem poções que podem imitar isso. A garota irritada pergunta se alguém curioso com a loucura tentaria enlouquecer de verdade, mas N responde que foi apenas uma brincadeira leve para eliminar pessoas como ela. Os dois recuam. E de repente ela diz que ouviu muita coisa enquanto estava deitada, então sugere discutir isso no tribunal. Ela pergunta o que aconteceria se o vice-ministro descobrisse as fofocas na frente de um falecido. Ela menciona como provavelmente ela acabará sendo enviada para trabalhar em funerais na área rural, e pergunta se estavam fofocando de propósito para serem transferidos. Ela ameaça contar ao vice-ministro imediatamente, então a sacerdote hesita, mas logo depois se desculpa com ela. Então ela se vira e diz à criada para parar de só olhar e vir ajudá-la, deixando ela nervosa, enquanto N fala que quer lavar os ouvidos. A criada aperta o punho enquanto se aproxima de N. Depois de um tempo ela sai, enquanto pensa que não sabe o que aconteceu, mas ainda está viva. Ela está sentada em seu quarto, notando que apesar de ser grande, na verdade é apenas uma casa em ruínas. Então ela se olha no espelho, percebendo que parece jovem e tem um rosto bonito. Ela gosta disso, mas também se pergunta se essas mãos pequenas conseguem fazer alguma coisa, mas supõe que não precisará nem segurar uma espada com esse corpo. Ela finalmente supera o choque da possessão, então decide organizar os pensamentos. Ela já aprendeu algumas coisas nesse meio tempo, e lembra que antes ela se chamava Erana, do agora destruído Principado de Neron, no Império Maligno. Sua posição era líder da organização secreta do Principado, a Crônica de Han, e ela também se lembra que sem dúvidas morreu no dia em que o Principado de Neron foi destruído. A última memória que tenha lutando contra o exército imperial. Então ela pensa sobre a dona do corpo que possuiu, o Império atualmente é a nação mais forte do mundo, sendo filiado ao Império Nefilim e controlado pelo príncipe herdeiro Kiris de Rhodes.
Anne é uma jovem que vem da família Medina, uma das 10 principais famílias nobres do Império, mas sendo conhecida por todos como desmiolada. Sua mãe é de uma família nobre, enquanto seu pai é um mercenário errante que fugiu e teve uma filha. Ela se lembra que sua mãe faleceu, enquanto seu pai desapareceu depois de lhe deixar com a família de sua mãe, a família Medina. Basicamente, ela é uma órfã e meia nobre. Ela nota que não é uma situação muito boa, percebendo que não é de se admirar que tem apenas uma criada para ela. Ela fica muito frustrada, e se pergunta por que está tão zangada. Ela se lembra que em sua vida passada ela foi amaldiçoada como vilã, então sofreu muito, e a situação do novo corpo que possuiu é igualmente ruim, e se pergunta por que sua vida é sempre tão difícil. Ela pensa sobre o lugar onde cresceu, o Principado de Néron, infestado de monstros de todos os lados e transbordando com todos os tipos de criminosos. Esse era um país construído em terras abandonadas, uma nação dos abandonados onde contrabando, fabricação ilegal de drogas e até escravidão eram permitidos, um verdadeiro refúgio para o crime. No passado ela também foi arrastada para as masmorras quando criança para minerar pedras mágicas como a classe mais baixa de servos, mas ela milagrosamente aprendeu a esgrima e ficou forte, e eventualmente se tornando a pessoa mais forte do mundo, um grande mestre. E depois disso sua vida deu uma guinada completa. De uma serva de classe mais baixa ela virou uma oficial de alta patente, e depois até assumiu a posição de líder da organização secreta. Mas ela sabe que não pode explicar sua vida de um jeito tão simples. Mesmo depois de se tornar uma grande mestre, Erana continuou a viver como serva do Principado até a morte. Ela estava vinculada ao Principado por causa da Pedra do Coração embutida em seu peito. Aqueles com pedras do coração implantadas em seus corpos se tornam escravos que não podem desobedecer às ordens de seus mestres, e se desobedecerem, sofrem uma dor pior que o inferno. A liderança do Principado de Naren queria controlar a organização secreta como desejassem, então implantaram pedras do coração nela e em sua equipe, tornando eles seus escravos. Como se isso não bastasse, quando o Império Nefilim cruzou a fronteira e declarou guerra, eles alegaram que se possuíssem o corpo do guerreiro mais forte do Principado, Erana, e invocassem um demônio nele, venceriam a guerra. Ela pensa em como essa ideia ridícula levou eles a lhe colocarem em uma situação desesperadora. Mas felizmente, o plano fracassou. Um homem perguntou como ela estava viva, tremendo, mas ela questionou porque parecia que ele tinha visto um fantasma, dizendo que apenas veio agradecer. Ela sorri enquanto pergunta quem imaginaria que o ritual de invocação de demônios falharia, e que ele quebraria a pedra do coração em seu corpo. Ele tentou pedir para conversarem, mas não demorou um segundo para acabar com ele. Ela sabia que era uma chance que nunca mais teria de novo. A coleira foi solta, então ela matou todos os líderes do Principado de Néron, um momento emocionante de vingança para ela. Mas depois de toda a liderança ser morta, era inevitável que o Principado perdesse a guerra. Ela disse a todos que ouvissem e afirmou que aqueles que os controlavam estavam todos mortos e agora eles eram livres para ir embora. Ela disse a todos para fugirem, pois ela seria responsável por acabar com o país. Ela evacuou todos os seus subordinados, ficando para trás como a última resistência contra inúmeros soldados imperiais. Ela lembra orgulhosa que foi realmente magnífico, e nunca pensou que voltaria viva, nem mesmo que teria entrado no corpo de outra pessoa. A criada pergunta o que ela está tramando agora, já que o mordomo e todos os outros desejavam que ela pudesse ficar calma. A criada a chama de Anne, enquanto ela se pergunta se a dona desse corpo também se chamava Anne, já que esse era o seu apelido em sua vida passada. Percebendo que até os nomes são semelhantes, ela pensa em Anne e Erana. A criada fica surpresa olhando para ela, pois não sabia que ela podia escrever. Ela chama a criada de esquisita, pensando que seu eu do passado e o corpo que ela possui agora, a única coisa comum entre eles, apesar de serem completamente diferentes, é que as duas têm nomes semelhantes e o mesmo apelido. Ela pergunta à criada desde quando ela começou chamando ela de Lady Anne, tentando descobrir se tem uma conexão entre elas que ela não conhece. A empregada diz que é por causa do medicamento que induz a um estado comatoso. Ela acha que a memória de Anne está instável de novo. O nome da empregada é Mila, a única criada designada para Anne e quem falou rudemente no funeral. Mas nos últimos dias ela se provou ser uma fonte bastante útil de informações. Mila gosta de falar e é bastante tagarela, então Erana já perguntou a ela sobre várias coisas. Mas para fazê-la falar animada sobre os produtos, ela precisou mostrar algumas de suas habilidades de atuação. Ela disse à empregada que graças aos efeitos colaterais do medicamento, mal se lembra do funeral, então mal consegue lembrar o que os padres falaram. Mila explica que ela lhe disse que não gostava do nome N, já que um nome terminando em Ni é o estilo das tribos imigrantes do seu pai. A empregada conta que ela achou que soaria estranho para as pessoas do Império, então fez com que a chamassem pelo apelido. N menciona que está lembrando agora, então ela pensa em como isso acabou sendo nada de importante, e se pergunta se sua intuição estava errada. Mila também diz a ela que o ambiente na capital é sempre assim, mesmo se houver um acidente. Ela se pergunta o quão irritados os outros membros da família ficarão, mas N não entende o que ela está falando e pergunta onde estão os outros membros da família.
Mila responde que o chefe da família está doente, enquanto o resto da família está em um resort agora. Annie pensa em como uma criança da família deles morreu e eles estão em um resort, notando que essa família é uma bagunça. Ela agradece a Mila por informá-la, e explica que sua memória ficará instável por um tempo, então vai contar com ela. Mila acha isso realmente irritante, pensando que já não bastasse tudo o que tem que fazer, agora Annie está perguntando sobre tudo de novo porque não consegue se lembrar. Annie se levanta e chama por Mila, perguntando se ela viu sua caixa de joias. Mila pergunta como ela saberia disso, dizendo que Annie não confiaria em uma garota pobre como ela para tocar em algo valioso, e que ficou ainda mais criteriosa depois que mencionou que seus irmãos estavam com pouco dinheiro para alimentação. Annie diz que se lembra de ter feito isso, então pede a Mila para apenas sair, e quer que ela bata na porta da próxima vez. Mas a criada lembra que ela não gostava que fizesse isso antes, já que achava que a casa iria desabar. Então, Mila acha isso realmente frustrante e fecha a porta do quarto. Annie pensa que Mila tem um lado novo para ela, já que ela acredita completamente na desculpa sobre a perda de memória causada pelo medicamento. Ela acha que é verdade que ela não tem as memórias de Annie. Ela se lembra das coisas que ouviu no funeral, que ainda estão muito claras em sua mente. Então, ela lembra de quando Mila disse que cuidaria bem das joias escondidas em seu lugar secreto. Erana sabe que não tem as memórias de Annie, mas ela imagina que Mila provavelmente já tinha planejado pegar as joias e fugir logo depois do funeral, mas o seu despertar deve tê-la impedido de ter tempo para roubá-las. Ela sabe que Mila deve ter olhado para o canto que ela guardou as joias, então ela fica curiosa sobre o lugar secreto, tentando procurar ele de alguma forma. Annie se pergunta se tem algum lugar de difícil acesso nessa sala, então pensa que está debaixo da cama e decide verificar. Ela pega sua presilha e joga as bolas, percebendo que seguem um caminho. Ela se pergunta o que uma nobre dama tinha para esconder, e por que teve tanto trabalho para colocá-lo em um lugar secreto. Ela se pergunta quem criou uma porta secreta tão engenhosa, enquanto desce os degraus e nota que é um sinistro espaço subterrâneo secreto. Então ela percebe algo e se pergunta o que é, antes de ficar chocada de repente. Ela vê as penas de um pássaro sacrificial, junto de uma grande quantidade de sangue. Ela fica surpresa e se pergunta se isso é um ritual de invocação demoníaca, e não tem ideia do que está acontecendo, antes de perceber que não é sangue, mas tinta, e no centro tem apenas uma salsicha. Mas ela olha para a adaga e nota que ela é real, parecendo incrivelmente cara só de observar. Parece que queriam invocar um grande demônio, mas ela sabe que mesmo que as relíquias sagradas sejam reais, não tem como um demônio ser invocado com um ritual tão ruim. Ela pisa em algo antes de pegá-lo, e percebe que é uma carta, então olha para ela e descobre que Annie escreveu ela. Ela escreveu que estava oferecendo sacrifícios para fazer um desejo. Ela pede para se apaixonar pelo maior homem do mundo e ter um romance maravilhoso, querendo se tornar a maior dama do mundo, antes de torcer para que tudo dê certo e até admitir que não quer ser pega. Annie não acredita, e pensa em como parece algo que uma criança escreveria. Ela olha para frente, e fica chocada se perguntando o que é isso de novo, quando de repente uma tela aparece e pergunta se ela cumprirá a missão. Ela responde não, já que não faria algo sem saber o que é, mas a tela lhe diz que se ela não aceitar isso será considerado quebra de contrato, e pergunta se ela vai aceitar a penalidade. Ela fica frustrada e reclama que não está fazendo nenhuma missão, e também não quer receber penalidades. Mas uma pessoa diz que não vai funcionar, então ela se assusta e pergunta quem é. Ela olha para alguém, enquanto ele se aproxima dela e diz que é um prazer conhecê-la. Ele se apresenta como Sertúzio, o membro mais jovem da antiga família Massin, então olha para ela e pede para ela chamá-lo de Yun. Annie se pergunta por que esse nome lhe soa tão familiar, então ela tem um flashback daquela pessoa dizendo que irá invocar o deus demônio Sertuz em seu corpo, e como a guerreira mais forte do principado, ela será um excelente sacrifício. Ela percebe que ele é o deus demônio, o mesmo demônio que tentaram fazer possuir com ela. Ele sorri e a olha, enquanto ela pensa que apesar de seu rosto inocente, ele ainda é um deus demônio. Ela pergunta se foi ele quem lhe mostrou aquela coisa estranha, e ele explica que sim, sorrindo e chamando ela de cliente. Mas ela acha isso irritante e pergunta quem ele está chamando de cliente, pedindo para ele lhe explicar a situação. Ele continua lhe chamando de cliente, e concorda em explicar tudo para ela. Ele lembra que ela é Erana, a pessoa que se sacrificou a ele 6 meses atrás. Ela não acredita que ele veio coletar a alma de seu sacrifício só agora, e também lembra que o seu ritual falhou. Ele concorda que o ritual realmente falhou, explicando que por causa desse fracasso, ele foi apenas parcialmente invocado. Então, ele ficou preso no portal entre o reino demoníaco e o reino humano por 6 meses. Ele conta que 6 meses depois uma pessoa fez outro ritual, e Annie pergunta se ele realmente respondeu apenas para escapar do portal, fazendo ele ficar sem graça e admitir que queria muito escapar. Ela nota que foi um ritual desleixado para um deus demônio desleixado, achando que é a combinação perfeita. Mas ele explica que sua alegria foi curta, já que logo depois teve uma tragédia, revelando que a dona original daquele corpo morreu de choque ao invocá-lo. Enquanto ela pensa que se um humano comum de repente tivesse sucesso em invocar um deus demônio, era natural que não conseguisse lidar com o poder e morresse.
Então ela pensa em algo e pergunta como ela acabou nesse corpo. Ele diz que para isso, primeiro ele precisa explicar o sistema do reino demoníaco. Ele diz que os passos de um ritual de invocação devem ser realizados sem exceção. O primeiro passo é que alguém sacrifica uma alma para realizar o ritual de invocação, e o segundo é que o deus demônio invocado concede um desejo. No terceiro, o deus demônio leva o sacrifício como pagamento e volta ao reino demoníaco. Uma vez que um desejo é completo, ele deve cumpri-lo para retornar ao reino demoníaco. Então, agora ele está preso no passo 2. Ela diz que entende, então sugere que ele conceda o desejo que ela escreveu na carta e deseja boa sorte a ele. Ela se vira, antes que ele a pegue e pergunta onde ela está indo. Ele pede para ela olhar para o corpo dele, perguntando se ela não nota algo estranho. Ela se pergunta o que tem de estranho, mas fica surpresa de repente. Ela percebe que para um deus demônio, que deveria ser quase divino, ele tem muito pouco poder. Então ele pergunta se ela já percebeu, explicando que em termos humanos, ele está quebrado agora. Ele conta que quando sua única cliente morreu, ele entrou em pânico. Então ela pergunta se ele que reviveu N, o que ele diz que sim, mas sua alma não voltou, e em vez disso a alma de Irana que acabou entrando naquele corpo. Ele diz que na indústria de pactos isso é chamado de dupla reserva, quando o desejo e o sacrifício são tratados separadamente. Ela diz que não fez nenhum desejo ou sacrifício, então pergunta o que tudo isso tem a ver com ela. Ele aponta para um lugar e diz para ela olhar para baixo. Ela olha para baixo e ele menciona que se ela conceder seu desejo, então ele pode retornar. Ela pergunta se ele está se referindo ao desejo de N por amor verdadeiro, fazendo ele brincar que ela é mesmo inteligente, pedindo para ela o pagar por lhe ressuscitar. Ela fica chocada, enquanto ele explica que se ela queria ser revivida ou não, o importante é que ela está viva de novo, e nada nesse mundo é de graça. A missão é para encontrar o amor verdadeiro, e a condição é se apaixonar por um homem de alto nível de mestrado, já que são os mais fortes, formando um imprint com ele. Ela olha para a tela confusa, então pensa sobre alguém de alta patente, e percebe que foi porque ele pediu para se apaixonar pelo maior homem do mundo e ter um romance incrível. Ele pergunta se tem algum problema, enquanto ela continua chocada, pois claro que tem um problema. Os homens de alta patente mais próximos no Império são todos homens que ela já conhece, e ela tem uma história suja com cada um deles. Para resumir, se ela não conseguir seduzir com sucesso e namorar seus antigos inimigos, ela vai morrer e não poderá reencarnar de novo. Ela também não acredita que precisa formar um imprint, e ele fica animado que ela já saiba o que é, chamando ela de querida cliente e achando ela a melhor. Mas ela o bate e pergunta se seus dentes da frente são fortes, pois está parecendo que ele quer levar um soco forte e ganhar um imprint do punho dela. O imprint é um compromisso de amor formado por demônios de alta patente. Demônios de alta patente têm instintos de matança, então quando encontram o verdadeiro amor, eles formam uma impressão para evitar machucar um ao outro. Depois disso os dois compartilham um pouco da dor e das emoções um do outro, então se perdem seu parceiro, eles vivem em agonia até morrer, sendo considerado o vínculo mais perfeito do mundo. Ela se pergunta se isso não é basicamente uma sentença de morte se estão pedindo para ela encontrar alguém para ter isso. Mas ele diz que considerando a natureza especial dessa missão, eles reduziram os candidatos a homens de alta patente dentro do Império. Ela pergunta se ele está basicamente dizendo para ela morrer, achando que foi isso que ele decidiu. Ele diz que ela entende rápido, já que alguns dos candidatos têm ressentimento contra ela. Ele diz que está preparado para mais uma coisa para ela. Para uma missão tão difícil, deve ter uma recompensa enorme. Ele explica que fez grandes esforços para se comunicar com o reino dos demônios, e como resultado, se ela tiver sucesso nessa missão, eles vão deixar ela desfrutar do restante dessa ressurreição de graça, sem levar sua alma de volta. Ele pergunta se ela sabe o quão difícil é reviver alguém. Ela diz que sim, e se ela falhar, então ele ainda levará sua alma. Então, ele explica que do ponto de vista deles, eles não têm incentivo para fazê-la ter sucesso, especialmente quando uma alma de alta patente como a dela é altamente procurada em sua indústria. Então, se essa missão terminar em fracasso, aquela alma magnífica ainda será dele, o que a faz ficar frustrada. Ela pensa em como foi sacrificada pelos oficiais do Principado de Narim, e a pessoa que fez o desejo foi N, então não entende por que tem que ter essa responsabilidade. Ela pergunta certo se ele não disse que estava sem poder. Então ele sorri e admite que é verdade, mas para quando N pergunta o que aconteceria se ela lutasse contra ele. Ela admite que está em um corpo ridiculamente fraco, mas acha que ainda poderia vencer ele sem muitas surpresas. Mas Certos explica que apesar de ter acabado de chegar no mundo humano, ela não deve lhe subestimar tanto, e sorri enquanto garante que isso pode terminar bem feio. Mas ela decide encarar, perguntando o que poderia acontecer. Então ele admite que ela acabaria com ele, pedindo para ela nem pensar nisso, e N nota que ele tem alguns parafusos a menos. Então ela fica irritada e avisa que se ele não quiser se meter em problemas, ele precisa lhe chamar de senhora, o que ele aceita sem opção. Ela de repente bate nele e se vira, perguntando como ela pode fazer um imprint. Ela fica surpresa, antes de perguntar por que a janela apareceu de novo.
Ela se aproxima e toca numa seta, então a tela muda, e ela percebe uma marca estranha nela. Certos explica que essa é a marca do imprint, e depois que as condições forem atingidas a marca ficará vermelha. Então ele mostra que ela vai poder puxar ela quando estiver vermelha, explicando que tudo o que precisa fazer é colocar ela no corpo da pessoa, que também tem que consentir. Ele também mostra que ela pode lhe chamar apertando um dos botões, pedindo para ela usar com cuidado, e avisa que já está saindo. Mas ela o para de repente, então se aproxima e de repente ataca ele, que grita perguntando o que ela está fazendo. Ela para enquanto ele pede para ela se acalmar, mas N pergunta se essas são todas as condições que ela precisa saber. Ela tem certeza que a carta era maior que isso, então pergunta se ele está usando a tela para lhe enganar. Ele começa a sorrir, admitindo que ela está estragando a diversão. Então ela olha para a adaga, admitindo que está ficando curiosa, e quer saber o que acontece se matar um deus-demônio. Ela imagina que não teria mais que cumprir a missão, enquanto Certus reconhece que ela é bastante inteligente. Ele parece encantado, enquanto nota como a alma dela parece ainda mais deliciosa. Mas N simplesmente fecha o punho e dá um soco nele, fazendo ele se explicar e dizer que não pode evitar, já que o instinto dos demônios é querer uma alma deliciosa, principalmente de alguém de alta patente, então ela responde que seu instinto é bater em crianças atrevidas. Ele decide ajudar um pouco mais, então estala os dedos, e um contador de reputação aparece na tela. Ela pergunta o que é isso, e não pode acreditar que ele realmente tentou fazer isso com ela. Ele sorri e explica que o desejo de N era virar uma dama perfeita e se casar com o melhor homem do mundo. Então, ela percebe que para concluir a missão completamente ela também precisa aumentar sua reputação social. Ele confirma, sem acreditar que precisou contar a verdade para ela. De repente ele desaparece dizendo que não tem mais condições, e N fica pensando em como tinha uma missão secreta para aumentar sua reputação, e se ela não tivesse notado isso no começo, ela teria falhado de qualquer forma. Ela pensa em como limpou masmorras e venceu cada batalha na sua vida passada, mas não acredita que agora ela está presa a uma missão de romance, e nunca imaginou que isso poderia acontecer. Agora, ela decide organizar tudo de novo, pensando em como já conhece todos os candidatos da sua vida passada. Indivíduos de alta patente são pessoas que atingiram o 9º círculo de seu anel mágico. Os anéis mágicos são como são chamados as forças que aparecem ao redor do corpo e deixam a pessoa mais forte. Os espadachins transformam eles em aura para usar na batalha, enquanto os magos transformam elas em mana. Um espadachim que atingiu o 9º círculo também pode ser chamado de mestre da espada, enquanto um mago de alta patente é conhecido como mago-mestre. Ela também sabe que tem pessoas como ela, boa em ambas as artes, sendo conhecidas como espadachim mágico. Ela sabe que no total existem apenas 3 indivíduos de alta patente no Império Nefilim, o príncipe herdeiro, o mestre da torre, e o comandante dos cavaleiros. Então ela decide focar em Raisin, achando que ele é mais adequado para ela. De repente Mila joga uma xícara de chá na mesa, e pergunta o que ela está fazendo no jardim a essa hora. Então ela manda N se apressar e beber, já que quer acabar logo com isso. N pensa em como estava tolerando a insolência dela enquanto entendia melhor a situação, mas agora que já sabe o suficiente, ela decide que é hora de educar essa serva insolente. Mila pergunta por que ela está sorrindo daquele jeito, mas ela apenas se levanta e caminha até ela. Ela começa a olhar para a criada, então ela fica nervosa e pergunta por que ela está olhando assim. Mas N continua lhe encarando, e de repente Mila fica assustada com N pedindo para ela repetir o que acabou de dizer. Ela fica nervosa, tentando entender o que está sentindo. Ela percebe que N só está olhando para ela, mas por algum motivo ela está se sentindo machucada, além de estar com muito medo. N sabe muito bem que o corpo humano tem muitos pontos fracos, então ela pressiona um deles usando magia, e Mila tem uma dor insuportável. Mila fica completamente apavorada, se perguntando quando ela aprendeu magia, enquanto N explica que não é difícil tornar os órgãos dela inúteis desse jeito. Mas sabe que por enquanto ela não pode machucar Mila de verdade, e só está dizendo essas coisas para causar medo. Mila de repente se ajoelha e implora que ela desculpe, ficando desesperada enquanto reconhece seu erro. Então, N pergunta o que ela disse para ela no dia anterior, e Mila se pergunta o que ela está falando, mas então lembra de quando estava penteando N, e pediu para ela lhe obedecer já que ela é a única pessoa que pode cuidar dela. Agora N parece completamente diferente, então Mila admite que ela devia estar louca por falar aquilo, enquanto não para de tremer. Então, N pergunta o que ela é, fazendo Mila responder que é a sua serva leal. N começa a sorrir, e ela oferece a mão enquanto diz que vai ensinar a ela como ser mais leal. Mila continua apavorada e sem entender o que está acontecendo, e N pede para ela pensar no que fez de errado como primeira lição. Mila acha que está sendo repreendida por ter respondido de forma rude à sua senhora, mas N se abaixa e explica que está errada, dizendo que aparentemente ela não faz ideia. Mila percebe que ela realmente não faz ideia, já que ela sempre prestou muito mais atenção no mordomo que em N. Então ela também se desculpa por não prestar atenção nela, mas N pergunta de novo se isso é tudo o que ela consegue pensar, e de repente, menciona como ela tentou roubar a sua senhora depois dela morrer.
Mila fica espantada que ela tenha ouvido isso, achando que ela tinha apenas esquecido. N pergunta o que ela acha que vai acontecer se ela lhe denunciar como uma ladra. Mila fica sem reação, então N continua e explica que ela passaria fome na prisão por dias, e não pode nem imaginar como sua vida viraria um inferno. Ela começa a dar os detalhes, e também explica que se ela tivesse azar o bastante, ela encontraria uma companheira de cela terrível, que a maltrataria todos os dias. Mila começa a chorar ainda mais, e pergunta como ela pode saber de tantos detalhes. Mas N acha que se ela está tão curiosa, ela pode garantir que ela descubra tudo pessoalmente. Mas Mila implora que não, avisando que seu pai morreu, então ela precisa sustentar sua mãe doente e seus irmãos mais novos. Ela implora por mais uma chance, e garante que não quer descobrir nada, perguntando o que precisa fazer. N explica que ela precisa mostrar que mudou através de suas ações. Ela manda ela se levantar e estender a mão, então, de repente lhe entrega um brinco muito caro. Acontece que depois que Certus deixou o porão, ela encontrou uma caixa de madeira cheia de joias, percebendo que não teria muitos problemas com dinheiro. N explica que está dando para ela, mas Mila fica confusa por estar recebendo uma recompensa ao invés de punição. Mas N explica que não é uma recompensa, e avisa que se ela não mudar, ela vai denunciar o roubo dos brincos, então sugere que ela mude seu comportamento depressa, e também avisa que se ela tentar vender, poderão rastrear o brinco de volta para ela. Ela manda Mila guardar os brincos com cuidado, enquanto a garota se pergunta como ela mudou tanto de repente. N continua e explica que se ela se comportar bem, ela vai lhe ensinar a ler e escrever, prometendo achar algo em que ela é boa. Mila começa a pensar, e se pergunta se é possível, então ela toma coragem e pergunta quem é ela. N fica surpresa e pergunta o que ela quer dizer, enquanto Mila continua percebendo que apesar dela ser igual a N, que acabou de ser apresentada à alta sociedade, tudo nela parece completamente diferente. N tenta desconversar e explica que ir parar num caixão muda uma pessoa, explicando que experiências de quase morte são famosas por serem transformadoras. Ela também explica que os Medina são de uma linhagem de cavaleiros, então ela foi treinada desde cedo, mas ela só escolheu usar suas habilidades agora. N pergunta se ela entendeu tudo, então Mila é convencida e explica que sim. N começa a gritar e manda ela arrumar a bagunça que fez com o chá, exigindo que ela traga outra xícara para ela. Mila sai apressada em busca do chá, e de repente N fica surpresa, recebendo a notificação do sistema que sua criada passou a lhe admirar mais, ganhando 10 pontos de reputação. Ela fica surpresa que é assim que funciona a tela. Mas ela nota que ainda está com pontos negativos mesmo depois de tudo aquilo, então ela se pergunta o que ela vai precisar fazer para ganhar tantos pontos de reputação, e até considera limpar algumas masmorras. Ela percebe que isso vai ser o equivalente a buscar a fama, xingando Certus por lhe colocar nisso. Ela também percebe que quase nada mudou, então, se fizer algo errado ela pode acabar fazendo com que sua reputação caia ainda mais. Mais tarde, Mila pergunta se ela precisa de mais alguma coisa, e até se oferece para massagear seus pés. Mas N decide que isso é o bastante, então ela se vira para Mila e pergunta se ela já terminou sua prática de escrita. Ela conta que sim, agradecendo de novo a oportunidade de aprender a escrever, enquanto N avisa para ela ficar por perto caso ela precise. Ela percebe que seu começo ensinando sua criada está encaminhado, então decide focar nas missões mais importantes. Ela pensa no candidato que ela precisa se aproximar, e imagina que deve pensar em algum plano. Ela decide começar encontrando aquele item, já que faz tempo desde que o tocou, lembrando de seu leque. Ela lembra que guardou um par extra de leques no banco da capital para garantir, então, ela decide que deve ir ao banco. Mila aparece com alguns lanchinhos do mercado, e pergunta se ela está se preparando para sair, o que ela responde que sim. Mas Mila acha que é bom ela evitar sair por enquanto, revelando que na verdade o mordomo pediu para ela lhe monitorar de perto. Mas N se levanta e pede para ela não se preocupar, já que ela não tem intenção de sair à luz do dia. Mila fica sem entender, pensando em como o banco fecha à noite. E N pede para ela não se preocupar, declarando que vai ser muito cuidadosa. Mas não demora muito até isso ser arruinado, e vemos N à noite parecendo preocupada, já que ela não sabia que ele ia aparecer, olhando para o príncipe herdeiro Kiris de Rold. Ela não consegue entender como pode ter esse tipo de sorte na primeira vez que sai, pensando nas chances de se encontrar com o príncipe. Horas atrás, no palácio, vemos o leque que era de Erana, mas é o príncipe Kiris quem está segurando ele. Seu assistente nota que é o leque daquela mulher, percebendo que apesar de já se passar 6 meses desde o fim da guerra contra Narim, ainda tem muitas coisas que eles precisam lidar. O conselheiro chamado Orun também imagina que Kiris deve ter um grande senso de responsabilidade por isso, sendo tanto o príncipe regente do reino, quanto o herói da guerra. Ele pensa na arma de Erana, a vilã de Narim, quando um homem aparece e de repente comenta que ele tem prestado mais atenção nos espólios da guerra ultimamente. Orun se assusta e grita com o chefe das forças especiais Rebil, mandando ele não se esgueirar como um assassino à noite, enquanto ele se desculpa pelo hábito. Orun explica que o príncipe e Erana tinham um relacionamento complicado, explicando que é normal lembrar de seu ódio ao olhar para as suas coisas.
O príncipe admite que está chato agora que o oponente mais irritante desapareceu, então pede para eles trazerem a lista negra, querendo saber quem ele vai ter que lidar no dia seguinte. Até recentemente, o Império estava sob as algemas dos nobres, que exploravam o velho e doente imperador ao invés do jovem Quiris. Os nobres compravam os outros nobres e faziam alianças, enquanto o povo era saqueado e o rei enfraquecido não conseguia fazer nada. A fortuna produzida no Principado de Narim era o que estava apoiando eles, e sob a influência do primeiro-ministro corrupto, foi concedido cada vez mais terras na borda da fronteira de Narim, onde existia todo tipo de atividade ilegal como drogas e apostas. Então, aos poucos a lista de nobres envolvidos nos mais diversos crimes apenas aumentou. Para administrar seus negócios, o primeiro-ministro criou uma lista com os nomes dos nobres envolvidos nas atividades ilegais de Narim, um caderno que agora é conhecido como Lista Negra. Então o príncipe Quiris aumentou sua influência até conseguir atacar e derrubar Narim, e depois ele começou a derrubar todos na lista, um por um. Orun sabe que provavelmente todos que estão na lista vão acabar morrendo, então a única dúvida de verdade é se vai ser uma execução pública ou secreta. Quiris declara que não tem nada melhor que eliminar pessoas quando não se tem nada bom para fazer, enquanto Orun olha para ele surpreso, se perguntando se ele vai mesmo matar as pessoas só por estar entediado. Mas o chefe dos assassinos responde que sim, achando que o trabalho é melhor quando se está frustrado, e pergunta se seu rei não está ficando viciado em trabalho. Orun não acredita no que está ouvindo, e pergunta onde ele aprendeu palavras estranhas como aquelas. Mas alguém entra de repente, e um mensageiro corre para dar a notícia de que os fundadores do banco morderam a isca e finalmente se reuniram. Quiris começa a sorrir, achando perfeito, e a presa que ele estava esperando finalmente caiu na armadilha. Então, ele se levanta, chamando os outros para a caçada. Enquanto isso, no banco da capital, N pensa em como as pessoas acham que aquele é apenas um banco comum, mas o Banco Imperial da capital é o lugar onde todos os nobres lavam o dinheiro ilegal ganho no Principado de Narim. É uma quantidade realmente massiva, e toda a receita das organizações corruptas passam por ali. Como o lugar é famoso pelo jeito sujo que administram o dinheiro e sua segurança restrita, foi nele que ela escolheu onde guardar seus leques. De repente um espírito mágico manda ela inserir o código secreto, avisando que se errar, o lugar vai se fechar imediatamente. Ela sabe que os espíritos só estão ali para seguir as ordens, então, não tem nada que alguém possa fazer depois que o cofre é fechado por eles. Ela se concentra e começa a digitar a senha, quando de repente uma luz aparece e o cofre se abre, e o espírito pede para guiar ela pelo lugar. Lá dentro, N acha seu leque reserva, ficando realmente contente por segurar ele de novo, feito com as borboletas de mana criadas por ela em sua vida passada. As borboletas se movem como se fossem os seus próprios membros, e fazem todo tipo de coisa para ela. N estava com medo de não ser reconhecida nesse corpo, mas fica feliz que elas ainda reconhecem sua criadora. Ela fica um pouco desapontada ao ver que não guardou dinheiro suficiente, e lembra de todos os problemas que ela passou na sua vida passada quando todas as masmorras lucrativas foram tiradas dela, e no fim, ela morreu apenas com um título vazio. Ela também começa a xingar os oficiais de Narim, lembrando como eles sempre a extorquiam com impostos absurdos. De repente ela nota que as borboletas estão estranhas, e N pergunta se elas ouviram alguma coisa. Ela nota que vem de cima do cofre, então pergunta aos espíritos o que está acontecendo. Ele explica que acima do cofre está a sala VIP, então N entende o que está acontecendo, e acha que deve ter alguma informação útil lá. Ela avisa as suas borboletas que elas têm uma tarefa, pedindo para elas capturarem o som da reunião para elas. Ela escuta o nome da família Medina, e os homens mencionam que não é surpresa que uma sem-cérebro esteja causando problemas, achando que se algo acontecesse com ela, também não seria estranho. Ela percebe que estão falando dela e de sua família, enquanto os homens conspiram entre si e decidem colocar a culpa de tudo nos Medina. O Banco Imperial da Capitão foi uma criação em conjunto de vários nobres do Império, com o objetivo principal de lavar o dinheiro ganho de forma ilegal, então os próprios magos de Narim foram chamados para colocar barreiras de proteção no lugar, e até ela mesma foi um dos magos que fez. Então ela sorri e percebe que sabe muito bem a estrutura desse lugar, enquanto se pergunta por que eles estão conspirando contra a família Medina. N sabe que querendo ou não, é essa família que ela participa agora, então ela não pode deixar isso pra lá, e decide fazer um pouco de espionagem. Ela se esgueira até a área VIP, onde 3 nobres estão comemorando o plano. Um deles lembra como o príncipe concordou em perdoá-los. A mulher também lembra que quase todos os nobres usam o banco, então ninguém teria coragem de tocá-los, o que ele concorda, e admite que no fim ninguém pode falar nada sobre se divertir um pouco em Narim. Ele até acha que fez um favor se livrando do lixo em forma de rei, então, talvez no fundo, o príncipe Quiris até queira agradecer. N está escutando a conversa, e ela pensa em como todos eles têm rostos familiares. Ela lembra de uma competição brutal onde se soltava feras e monstros em um grande campo de caça, além de também jogarem pessoas para enfrentar essas feras, sendo conhecido como Carnaval. Ela mesma era uma gladiadora que ficou famosa depois de várias vitórias no Carnival, uma das poucas que sobreviveram, enquanto a multidão se divertia com sua luta.
Ela lembra que esses três fizeram uma enorme fortuna junto com o governo de Narim, sendo os anfitriões daquele jogo brutal. Ela não acredita que está vendo os três bem na sua frente, e se pergunta por que Kiris deixou esse lixo à solta, achando que o príncipe pode estar mais sujo que ela pensava. Ela admite que o Império Narim era terrível, mas sabe que esses nobres também não são nada melhores, então decide enfrentar eles. A mulher começa a rir, lembrando que de acordo com o príncipe Kiris, se eles apenas confessarem serem os anfitriões do Carnival, todos os outros membros do banco seriam perdoados. Então, ela pergunta a quem vai se voluntariar para confessar, fazendo com que tenha um silêncio na sala, antes do homem começar a rir, pedindo para ela parar de brincar e apenas colocar tudo na casa dos Medina. Anne continua escutando, e ela descobre que seu irmão também parece estar envolvido na reunião, e percebe que isso pode virar uma dor de cabeça para sua missão. Então eles começam a falar de Anne, explicando que aquela criatura esquisita fez algo estranho de novo e se fingiu de morta, e comentam que o príncipe só está procurando uma desculpa para expulsar ela. Anne fica surpresa, e enquanto isso, o príncipe se aproxima e admite que talvez isso tire um pouco do tédio que ele sentia. O homem se ajoelha de frente ao príncipe, mas ele pede para eles não serem tímidos e continuarem falando. Eles tentam dizer que estavam reunidos para discutir como melhor obedecer às ordens dele e tirar suas preocupações, e a mulher se levanta tremendo, dizendo que estavam apenas procurando o responsável por organizar o carnaval. Mas ele pergunta que preocupações, deixando claro que não tem nada que lhe incomoda. Rebiel chama a atenção dele, e pergunta se Kiris ouviu que eles estavam escolhendo um sacrifício de cordeiro para ter seus pecados perdoados. Anne nota que já faz um tempo desde que ela não vê aquele homem, lembrando que seu nome é Rebiel. Ela sabe que Kiris tem 2 servos leais, que podem ser chamados de cães de guarda. Um é seu cachorro de dentro de casa, o estrategista Orun. Já o outro é Rebiel, o cachorro pro jardim e que fica de olho na cerca, um servo tão louco como o próprio Kiris. Ela percebe que ele trouxe os dois juntos, então acha que ele está determinado a trazer algum problema, e percebe que precisa tomar cuidado. A mulher tenta explicar que isso não é verdade, então Orun pergunta se Sua Majestade está mentindo. Mas Kiris para com o joguinho e diz um basta. Ele sorri, e comenta de como tem sorte por ter nobres tão leais ao ponto de se reunir para obedecer seus comandos. A mulher começa a pensar que a reação do príncipe não está sendo tão ruim quanto ele esperava, e tenta continuar, mas ele a interrompe, e explica que mesmo assim, seria difícil perdoar todos os crimes que eles cometeram em Narim. Então eles ficam espantados, ouvindo a ordem para todos serem punidos. Ele se vira e explica que ainda poderão se ver no pós-vida, enquanto eles gritam por misericórdia. Anne nota como isso é loucura, já que nem ela esperava que ele matasse os 3 imediatamente. Ela nota que ele realmente não se compromete com nobres ruins, e decide sair enquanto ainda não foi percebida. Ela tenta se lembrar que não precisa se envolver e começa a recuar, fazendo Kiris olhar pro lado desconfiado. Então, ele percebe que pelo visto um rato se esgueirou na conversa. Anne fica nervosa e foge, e Kiris percebe que o barulho vem de uma porta secreta, disfarçada de parede. Anne tenta pensar em como fugir, então ela decide soltar todas as suas borboletas e pede para se encontrarem depois. Kiris fica espantado ao ver aqueles bichos de novo, lembrando muito bem quem é a dona dele. Ele pensa em Erana e suas borboletas douradas, ficando em completo choque, e não entende o que estão fazendo ali. Ele continua observando em silêncio, quando de repente a borboleta desaparece, então ele fica se perguntando se é coisa da sua cabeça. De repente ele ouve um grito, e o nobre está com uma faca em sua direção, gritando para que ele morra. Mas ele parece se divertir com a tentativa e esquiva facilmente, explicando que ele não é mais que um lixo irritante. Ele chuta o nobre, que cai no chão indefeso. Logo depois Kiris sobe em cima dele e aperta seu sapato contra seu peito, pedindo que ele continue, e admite que quer ver até onde ele vai. O homem pensa que já matou muitos bárbaros para chegar onde está, então não aceita terminar assim, e pede para Kiris lembrar que ele faz parte de uma das 10 famílias nobres mais importantes do Império. Mas Kiris explica sorrindo que para ele ainda é tão sujo quanto um bárbaro. Fora do banco, Anne tenta se afastar o mais rápido possível, tomando cuidado para não ser vista, até finalmente achar sua carruagem, ficando aliviada por não ter se comprometido. No dia seguinte o príncipe continua pensando, e lembra das borboletas douradas que ele viu na noite anterior, se perguntando se está ficando louco. Ele pensa em Erana, e admite que apesar de ser um inimigo, ela era uma mulher extraordinária, sendo tanto uma espadachim como uma maga, a primeira pessoa que ele realmente desejou e lhe desafiou. Ele lembra de quando estavam em uma masmorra anos atrás. Kiris pede para ela parar de viver naquela pilha de lixo e ser dele, mas Erana apenas sorri, achando que faz mais sentido ele se tornar seu subordinado, dizendo que um homem bonito como ele seria a joia mais brilhante da sua pilha de lixo. Então ele decide fazer uma aposta, dizendo que se conseguir fazer ela se ajoelhar na frente dele, ela será sua. Erena pergunta o que ela ganha com isso, então ele toca no seu cabelo e começa a pensar, decidindo ser justo e manter a mesma recompensa para os dois.
Ela fica um pouco surpresa, mas decide aceitar, concordando que aquele que vencer ganha tudo da outra pessoa, antes de se aproximar e perguntar se o belo príncipe entende os termos. Ele lembra como ela ficava feliz provocando as pessoas, mas logo também se lembra de que ela não cumpriu a promessa. Ele fica frustrado, pensando em como ganhou a batalha e destruiu Narim, então ela deveria ser dele, mas ela acabou indo para um lugar onde não pode mais voltar, assim como as borboletas que ela usava. Kiris fala sozinho e admite que talvez ele não queira acreditar, mas isso deixa Orun confuso, perguntando se ele está falando com ele. Kiris suspira e explica que não, então pergunta se ele veio reportar alguma coisa. Orun admite que sim, e pergunta se ele se lembra da família Medina. Ele diz que sim, e lembra como a família Medina é conhecida por conhecer cavaleiros excelentes, além de fabricar espadas de alta qualidade. Orun explica que aparentemente, o chefe da família Medina estava tentando se aproximar do primeiro-ministro há muito tempo, então apesar dele não estar na lista negra, ele ainda pode ser um forte candidato por corrupção. Kiris pergunta se isso é tudo, então Orun continua, dizendo que o primeiro-ministro não queria entretê-lo, mas o verdadeiro problema é sua neta. Kiris fica surpreso e pergunta por quê, então, Orun pergunta se eles não soube dos rumores que estão se espalhando. Ele pergunta se por acaso ela é uma boa cavaleira, já que sua família costuma produzir grandes guerreiros. Mas Rebi os interrompe de repente gritando que não, então Orun briga com ele por lhe assustar de novo. Orun continua irritado, mas pede desculpas ao príncipe por seu comportamento. Então Orun continua, perguntando se ele lembra do banquete que foi feito depois da conquista de Narim. Ele conta que tinha uma senhorita que acabou caindo na torre de champanhe enquanto olhava para ele. O príncipe lembra dela, mas pergunta se ela não era apenas uma garota idiota da vila. Então, ele ouve que ela causou um pequeno problema recentemente, criando um funeral falso. Eles continuam conversando, e Rebiel começa a pensar que ela é uma verdadeira gênia. Ele pede para Orun entrevistar os sacerdotes que conduziram a cerimônia, mas Orun fica irritado e manda ele calar a boca já que ele não terminou. Ele explica que o real problema foi que a inteligência do Império descobriu que ela comprou itens relacionados a rituais obscuros, deixando Kiris completamente chocado. O Império adora a grande deusa, e despreza os demônios, então é um crime bastante sério realizar um ritual aos demônios em troca de desejos. Orun explica que ela comprou uma adaga muito antiga, e Kiris pensa em como alguém pode fazer isso enquanto todos estão ocupados com o fim da guerra, e acha que ela sem dúvidas deve ser punida. Então ele se levanta, avisando que via lidar com aquela idiota por conta própria, e explica que se alguém comete um crime tão grave durante tempos de calamidade, a pessoa deve ser transformada em um exemplo, além de provavelmente também poderem ligar a adaga ao reino de Narim. Então, ele ordena que eles preparem uma execução pública. Rebiel fica nervoso, sabendo muito bem que um interrogatório do príncipe é o bastante para fazer qualquer um chorar, então se adianta e pede para ela descansar em paz. Enquanto isso, na casa dos Medinas, N não pode acreditar, percebendo que se esqueceu completamente disso. Ela fica chocada ao perceber que deixou seu dinheiro no cofre já que os nobres lhe distraíram. Mila aparece de repente e pergunta se ela está bem, lembrando que ela chegou exausta ontem. N admite que está um pouco cansada, e Mila lhe aconselha ela descansar um pouco mais. Mas N explica que um assunto urgente acabou surgindo, e percebe que como não conseguiu o dinheiro do cofre, ela vai ter que arranjar outro. Então, ela avisa que está indo para a guilda de informações imediatamente. Mas de repente N percebe que seu corpo não está acostumado com a atividade que ela fez ontem, percebendo que está completamente dolorida. Mila percebe que ela ainda não está se sentindo bem, então pergunta o que ela está fazendo, e avisa que o senhor da casa voltará em breve. Mas ela mexe numa gaveta e avisa que realmente tem um assunto urgente para resolver, então olha para a adaga que N conseguiu pro ritual. Ela pega a adaga, então pergunta se por acaso ela já ouviu falar que a verdade vence da gentileza. Mas Mila parece confusa e pergunta o que ela está falando. Ela também fala que é difícil de acreditar que a adaga é real, tão cega que parece uma espada de mentira. Mas N sorri, explicando que se ela contasse a verdade sobre essa adaga talvez ela desmaiasse. Ela revela que ela é uma relíquia antiga da religião dos demônios, uma adaga que conseguiu até mesmo invocar um deus demônio de verdade. Ela explica que muitas pessoas já sacrificaram suas vidas por causa dessa adaga. Mila pergunta nervosa o que aconteceria se descobrissem ela, então N admite que causaria uma execução imediata. Mila fica ainda mais nervosa, gritando para ela se livrar disso, sem entender por que ela teria algo assim. N admite que poderia jogar isso no rio, mas sabe que esse tipo de item deixa rastros de energia demoníaca, e também deve ter muita energia demoníaca residual do ritual no porão. Ela sabe que uma pessoa comum nunca suspeitaria, mas apenas um pouco disso para um feiticeiro da Inquisição experiente seria o bastante para uma prisão imediata. Então, ela precisa da substância chamada grama mágica, já que ela é capaz de apagar completamente a energia demoníaca. O único problema é que a grama mágica é um item extremamente raro. Ela continua pensando, e acha que o jeito mais fácil de conseguir isso é pela guilda de informações, então, precisa entrar em contato com ela o mais rápido possível.
Ela também descobriu que Kiris está mais impiedoso que nunca, e está caçando todos ligados ao primeiro-ministro. Ela lembra como aqueles nobres importantes não eram nada além de lacaios do primeiro-ministro para Kiris, então se o chefe da família Medina estiver de alguma forma conectado a ele, não vai demorar muito para toda a família ficar sob observação. A energia dentro da casa com certeza se tornará um motivo para o príncipe herdeiro intervir, então toda a família pode ser apagada do dia para a noite. Ela não tem nenhuma intenção de se disfarçar e adotar outra identidade, então decide resolver as coisas mais rápido possível. Então, assim que ela conseguir resolver isso, não vai ter mais nenhum obstáculo impedindo ela de começar sua missão, e fica determinada a se livrar de tudo que possa fazê-la ser pega. Ela e Mila saem à noite disfarçadas. Mila admite que veio junto porque estava preocupada, mas se pergunta o que diabos ela está pensando, e repete que não sabe se essa é uma boa ideia. Mas N se vira para ela e pergunta onde está toda aquela coragem que ela mostrou quando disse que ia roubar suas coisas no seu próprio funeral, e manda ela andar com dignidade. Mas Mila se pergunta se ainda pode andar assim depois de tanta humilhação que passou. Ela corre para não ficar sozinha, e logo as duas chegam a uma taverna chamada Bulldog Bêbado. Mila se pergunta por que estão ali, mas N explica que ela não está se sentindo muito bem, então pede a sua ajuda. Mila fica animada e pede para ela confiar nela, enquanto N fica surpresa com o quanto ela parece confiável. As duas entram na caverna, então N fala o código secreto, fazendo o bartender concordar, explicando que o quarto privativo está disponível. Então N sorri, enquanto pensa em como esse estranho bar é a fachada secreta da guilda de informações. Ela informa seu número de conta, o que o bartender confirma, mas de repente ele pergunta qual o nome do primeiro amor dela para confirmar sua identidade. Mas N garante que nunca fez uma pergunta daquelas, e só de ouvir ela quer vomitar. Ele declara que está correto, e também pergunta que tipo de homem ela mais gosta, então, ela explica que gosta de um homem que fica ainda mais bonito quando faz 30 anos. Ele admite que também está correto, mas explica que é uma conta VIP, então ainda precisa de mais que isso. De repente ela mostra seu leque, então o homem sorri e declara que a verificação está completa. N pergunta se o depósito que ela colocou ainda está na guilda, então ele diz que sim, enquanto Mila se pergunta o que é tudo isso. N pede para ele usar o depósito que ela tem para comprar o que quer, encomendando 5 talos de grama mágica, além de toda a informação que ele conseguir do mestre Reisen, e manda ele fazer as duas tarefas ao mesmo tempo. Então, N decide que vai continuar evitando os malucos, além de completar as missões mais insanas, então ela pede para Reisen esperar, prometendo mostrar a ele o poder da incrível espadachim mágica Erana. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Borboleta Dourada.